Fala galera, mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês. E pra quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma série que tá bombando na Netflix, que se chama Lock and Key. E eu vou falar sobre essa série aqui com vocês. Mas antes de falar sobre, já se inscreve aqui embaixo no canal, dá muito like, compartilha, comenta se vocês já viram, se vocês gostam desse estilo de série, que eu quero muito saber. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. Logo no último episódio da primeira temporada, temos a cena que tem a Eden junto com o Gabe em um restaurante, ou seja, a Dodge está de volta, porque a gente pensou que eles acabaram com ela, sendo que tem uma cena anterior dessa que tem a Ellie, que é a mãe do Rufus, que ela utilizou a chave de identidade para poder confundir a cabeça dos jovens, né? Que são a Kinsey, o Bowery, o Tyler. E aí a Dodge fez essa jogada pra ninguém saber, pra todo mundo ficar confuso, sabe? Porque a Dodge usou a chave de identidade na Ellie, com a mesma cara da Dodge. E foi aí que tudo aconteceu no último episódio da primeira temporada. Eles empurraram a Ellie pensando que fosse a Dodge, e no caso, não era. Eles enganaram, mas eles não sabiam, porque a Dodge faz esse jogo de manipulação, de poder enganar as pessoas. E aí foi que aconteceu esse rolo todo por conta dos amigos do Randall, que descobriu esse portal dentro da caverna, que aconteceu tudo isso. E falando do Gabe, ele está namorando com a Kinsey, mas a Kinsey mal sabe que ele é a própria Dodge. Então ela não desconfia de nada, mas tem um momento que tá tendo uma festa na casa de uma amiga dela, que é da Jack, e aí a Eden fica bêbada e ela dorme em um dos quartos. E ela pega o amigo dela, o Scott, para poder ficar de vigia no quarto. Por quê? Porque ela quer saber o que tem dentro da cabeça da Eden. O que aconteceu com ela, por que ela anda tão estranha. E aí ela aproveita esse momento para poder descobrir o que ela pensa dela, do Scott, dos pais dela e tudo mais. Pois então, tem aí o grande segredo, que todo mundo já sabe. Ela descobre que o Gabe é a Dodge, porque ela vê uma memória da Eden. E aí ela já saca, e ela fica com medo dela, porque ela é perigosa. E falando sobre o Gabe, que é a Dodge no caso, eles estão ligados à Porta Preta, ao portal. É aonde que tudo começou, do porquê tem esse portal, o que aconteceu. Então tem toda uma história aí por conta do professor de história, que ele gosta de ver esse tipo de coisas históricas, né, de peças misteriosas, diários, que até porque falando em diário, ele vê um diário de um capitão britânico e ele fala, como posso falar, o mistério desse portal. Como que aconteceu tudo isso, sabe? Então, mais pro final do vídeo eu vou explicar melhor pra vocês. E agora vamos falar da Kinsey com o Gabe na hora da guerra entre eles. E é nesse momento que a Kinsey tenta salvar todo mundo da casa, fora os irmãos dela, o Scott, enfim. Tem a guerra entre eles, ela consegue e ela usa a chave, que é ela que consegue voar. Então, tem uma parte que ela pega a coroa da Dodge, mas depois ela consegue pegar de volta e aí a coroa cai lá embaixo porque desaba tudo. Então, no final das contas ficou tudo bem, ela conseguiu salvar todo mundo, derrotou a Dodge e ela finalmente foi destruída. Como posso falar de uma forma mais clara? Ela se foi, ela não existe mais. E por conta disso que aconteceu, o Lucas volta. E aí ele volta e ele explica por que ele ficou preso dentro do corpo da Dodge. Porque ele foi obrigado a ver tudo isso que aconteceu dentro do corpo da Dodge. E falando sobre isso, tem o tio Duncan deles, né? Ele fez uma chave lá na época, quando ele era jovem, junto com o Randall também e junto com os outros amigos dele. Ele faz uma chave, eu não vou lembrar que chave que é essa, mas se eu não me engano é uma chave que ele tira a alma ruim da pessoa e fica tudo bem. E aí
é que tem o Gabe que quer fazer essa chave, e ele quer essa chave porque ele quer formar uma equipe para ficar todas do lado dele. Ele quer comandar todo mundo, o lado ruim da coisa. E falando sobre o Gabe, ele faz uma oferta a Kinsey para ela poder se juntar a ele. Se ela não se juntasse a ele, ele teria que matar a mãe dela. E ela fez uma boa jogada com isso, porque foi o Tyler e o Bowery e o Scott atrás dele para poder salvar a galera toda e derrotar a Dodge. E foi o que aconteceu. E agora vamos falar da chave da memória. Até porque o tio Duncan tem alguns momentos que ele não lembra de nada do que aconteceu nas horas passadas. Que nem do tempo da chave que eles estão falando por conta da Dodge. E ele não lembra. Então a Kinsey e o Tyler, eles tentam salvar ele para ele não sofrer com isso de novo. E junto com a Jack também, porque tem alguns momentos também que ela não lembra. Quando eles falam sobre as chaves, a Dodge, enfim. Então eles tentam salvar os dois. O Tyler tenta salvar a Jack, mas ela não aguenta e ela morre. Porque como que ela não tem ligação ao portal, ela morre. Mas como no tio Duncan ele tem já uma relação com o portal, ele não morre e fica tudo bem com ele. E ele lembra de tudo. Mas para o Gabe não saber, eles fingem que nada aconteceu, que ele não lembrou de nada. Porque ele quer o tio Duncan para poder fazer a chave para ele. Lembra que eu estava falando sobre o professor de história, o Josh, o pai da Jamie? Então, ele tem uma ligação ali com a casa dos Locke, com o portal, porque ele lê um diário do capitão britânico, que é o Gideon. E ele fala ali o que aconteceu naquela caverna, de onde veio tudo isso por conta do portal, por conta das balas que foi ali acontecendo. Então ele descobre tudo isso e tem a filha do Josh que ela está ligada com o Bowery porque ele conta tudo que acontece pra ela por conta das chaves mágicas também. Tem uma cena que ela meio que brinca porque a casa fica ligada com a chave e entra uma aranha. E essa aranha é gigante, né? Porque entra na casa dos Locke e nessa cena eles ficam com medo, eles ficam se perguntando por que tem uma aranha gigante aqui na minha casa. E é por conta disso, da chave, da maquete da casa dos Locke que a Jamie tem dentro da casa dela com o pai dela, que é o professor de história. E ela pega um copo, mata a aranha e fica tudo bem, porque foi um escape ali, né, que ela não tirou a chave, então foi isso que aconteceu. E por conta disso, tem a história do capitão britânico revolucionário. Ah, falando sobre ele, gente, eu fiquei chocada com o final por conta desse capitão. Porque a Eden, ela se safou, ela conseguiu se salvar. E por conta disso, ela vai até o poço, que é a casa pequena do lado da casa dos Locke. Ela pega a chave do Eco e ela liberta o capitão britânico, o Gideon. E por conta disso, ela acaba libertando ele. Ou seja, vai ter a terceira temporada aí. Foi o que eu pensei, porque vai falar sobre ele, vai falar sobre a história dele, né? Sendo que já foi contada na segunda temporada. Eu fiquei assim, pensando, por que ele tem que voltar? Por que ela libertou ele? Porque ela é o lado ruim da coisa, né? Ela quer ver tudo se desmoronar. E ela resolveu libertar ele, simplesmente deixar ele livre. E ela não tá nem aí. Eu fiquei assim, ah não, de novo não. Mas falando sobre a série em si agora, eu gostei bastante. Eu me surpreendi com cada atriz, ator que fez. Eu gostei de cada um deles. E a Kinsey, eu gostei muito dela na segunda temporada, apesar de não ter gostado dela tanto na primeira temporada. Ela me surpreendeu bastante na segunda temporada, o Duncan também, o Gabe, a Dodge, que por sinal, eu vi essa semana que a Dodge, a atriz no caso, ela é brasileira. E ela é fluente em inglês, alemão e francês também. E eu fiquei assim, não parece que ela é brasileira, não parece mesmo. E também os efeitos, as transições,
Ficou demais, cara. Eu gostei bastante. E me falem vocês, se vocês gostaram dessa série aqui nos comentários pra eu ir sabendo, que eu quero muito saber. Então, o vídeo acaba por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.